A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui no nosso ponto de encontro, que Deus nos concedeu para que possamos estar aqui reunidos. E desta feita, a nossa oração está sendo introduzida por Ezequiel, capítulo 36 e 37. Sabemos que o livro do profeta Ezequiel fala sobre o juízo e a glória de Deus. Ora, ele demonstra a punição, ele demonstra também a manifestação de Deus. Ele começa profetizando no cativeiro e exatamente aonde culmina aqui algo fatal, uma fatalidade demonstrada a ele como estava a situação de Israel. E era incontestável que assim que eles se encontravam. E muitas pessoas estavam desesperançados. E Deus promete que vai fazer algo glorioso. Vai tirar o coração de pedra, coração petrificado, e iria dar um coração de carne. Também ele prometeu dar o seu espírito. E essa questão ela é afunilada, ela é esclarecida, ela é colocada mais vibrante no capítulo 37, quando mostra a situação de Israel. E é importante lembrar que Israel ele ainda continuou pelo um bom período naquela mesma situação, assim como um vale de ossos secos. Porém, o Senhor ele traz ali uma promessa. E baseado nessa promessa, havia alguns rebentos que surgiam. Baseado nessa promessa, havia alguns remanescentes que sobressaía. Nós vemos que houve o retorno do cativeiro. O profeta Ezequiel ele profetiza no cativeiro. E ele sabia que o cativeiro ia durar. E Deus faz uma promessa. No entanto, aquilo ainda estava distante para acontecer. Inclusive o cativeiro ainda seria uma duração de 70 anos. No entanto, eles tinham ali uma esperança. E vemos que muitas pessoas não esperavam os 70 anos para que eles pudessem buscar o Senhor. Como Daniel, como Misael, como Azarias e o próprio Ezequiel. Existiam algumas pessoas que não se curvavam diante da situação que o mundo estava. Veja, Daniel, mesmo distante do seu império, ele vivendo em outro império, em outra pátria, no entanto, ele mantinha a sua comunhão com Deus, abria as portas e orava ao Senhor. Então, de repente, você diz, mas não se cumpriu ainda o que o Senhor quer para nossas vidas. Mas continuamos em oração. Continuamos orando. Olha meu incentivo aqui, que o Senhor está nos dando para o nosso coração, para que a gente possa continuar orando. E eu estive pensando e até comentando sobre a questão de Daniel. Alguém até me partilhou, me comunicou esta palavra. E eu estava assim meditando, nós estávamos meditando da palavra do Senhor. E é interessante salientar em que o profeta profetizou e não aconteceu aquilo que muitas pessoas imaginam que aconteceu, que se levantou um exército poderoso, que aconteceu. Não, ele viu, ele teve uma visão. Ele teve apenas uma visão. Mas que a gente não pode receber como algo pequeno, era algo grande. Porém, aquilo não aconteceu. Ele teve que continuar orando. Teve que continuar acreditando que Deus ia agir, que Deus ia fazer, que Deus ia executar. Como eu já falei, o cativeiro durou 70 anos. E, no entanto, aquela profecia não seria ainda, a sua plenitude não se cumpriria no cativeiro. Existe aí algumas luzes que são lançadas. Surgiu ali uma esperança naquele momento. Tá? Porque o Senhor ele promete que eles iam reviver. Eles iriam reviver. E nós vemos que em um tempo bem distante, já mais próximo de nós, em 1948,
com um voto de desempate de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, aonde Israel foi reconhecida como nação soberana. Acreditamos aí que os ossos ele começa a se juntar nesse instante. Porém, falta vida para o povo. Essa profecia ainda está por se cumprir. De repente, algumas pessoas podem se assustar. Mas eu acredito que nós devemos continuar orando. Orando, lembra a profecia de Ageu? Que ele já tinha passado 70 anos e aí o povo chora porque não vê acontecer o que é como aconteceu no passado. A casa que eles tinham construído era insignificante diante da casa que outra hora eles conheciam. E aí Deus levanta o profeta Ageu e diz que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Então acredito que há ali, sabe, um despertamento para que eles pudessem clamar. No entanto, não somos nós que fazemos cumprir a promessa. A promessa é o Senhor da promessa. Ele que cumpre a promessa. Que possamos se humilhar diante de Deus. E que possamos entender o tempo e buscar o tempo, buscar de Deus, que Deus ele vai executar. Né? E nós vemos aí que muitas pessoas pegam esse texto e dizem assim, olha aí, ó, tá vendo? Você só tem que falar e tem acontecido. Nós vemos que Ezequiel ele teve um período de oração. Ele teve orando ao Senhor para que ele pudesse ter a visão de Deus daquilo que poderia acontecer. Outras coisas que as pessoas dizem, que Elias ele chegou e profetizou. Olha, Elias chegou e falou. Ele não precisou nem orar. De repente alguém pode até pensar assim, mas não foi, meus irmãos. Veja que Tiago ele diz, se você ler o livro de Tiago, ele traz essa revelação, que diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mas orando a Deus, pediu para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses, não choveu. Depois ele ora, e o Senhor dá novamente a chuva, e a terra produz o seu fruto. Então, vemos que nós temos que orar. Temos que orar. Que o milagre vai acontecer, mas nós temos que estar em sintonia. Outra coisa que as pessoas falam a respeito de Moisés. Ah, olha, Deus falou para Moisés que ele estava ainda orando e aí Deus fala com ele. Mas veja que primeiro ele orou. Para que ele pudesse agir, mandar o povo marchar. Mas primeiro ele mandou sobre uma orientação de Deus. O próprio Josué, ele quando avança o Jordão, ele tem uma orientação. Uma orientação, sabe, nunca vista. E assim, muitas das pessoas, como Josafá, que colocou os músicos na frente, mas eles estavam sobre a oração, sobre a direção de Deus. Então que nós possamos estar em oração. O próprio Cristo, ele andou em oração. E aí, ele sempre orava. Nós devemos orar. Vamos orar? Existem pessoas que estão pedindo uma direção de Deus. Já teve pessoas que me comunicou. E nós vamos orar. E vamos pedir. E certamente Deus já está falando no coração. Neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar a Deus nesta hora. Já que nosso coração está preparado para que nós possamos clamar. Clamemos agora sobre a palavra de Deus. Que nós devemos continuar acreditando. Mesmo que nós não estamos vendo. O profeta Ezequiel, ele não estava vendo, mas ele continuou acreditando. Ele continuou orando ao Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Papai bendito, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na tua santa e majestosa e gloriosa presença. Existem pessoas carentes. E que eu lembro de apresentar nessa hora. Eu te peço, meu Pai. Ou eu te apresento o Davidson, Senhor da glória. O cantor Davidson, que está hospitalizado, meu Pai, com um problema pulmonar. Existem pessoas que estão com um problema familiar. Deus, eu te peço, Senhor da glória, sobre vidas que estão nesse momento em indecisão, que estão numa situação, meu Pai, de tribulação. Oh, Senhor da glória, aflitas. Meu Pai, eu intercedo nesse momento, meu Pai, pela nossa amada irmã Cleidimar. Visita, Senhor. Ou ela solicita oração. Oh, Senhor, eu creio que o Senhor, através dessa palavra, já está falando ao seu coração nesse momento, sobre a direção, sobre a decisão. Meu Pai, existem coisas que nós não recebemos de imediato,
mas nós olhamos para a tua palavra e clamamos a ti, e o Senhor traz a revelação para a nossa vida. Vai revelando os corações nesse momento. Oh, meu Pai, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão, meu Pai, enfermas, que estão com câncer, que estão, Senhor da glória, tristes, meu Pai, que tua paz, que tua direção venha, meu Pai, para essa vida. Senhor, foi tu que formou a vida, foi tu, dono da vida, Senhor da glória. Tudo está em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, age nesse momento. Pessoas que estão, meu Pai, hospitalizadas, pessoas que estão na prisão, pessoas que estão com fome. Oh, Senhor, venha saciar a fome. Pessoas que desejam o teu Santo Espírito, meu Pai. Venha, Senhor da glória, e enche com teu Santo Espírito, meu Pai. Oh, Senhor, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Oh, Senhor da glória, que possa ser plantado dentro do coração dessa pessoa o Espírito de Deus e que a palavra de Deus possa estar simplesmente não numa tábua, mas dentro do seu coração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que se sente cortado como Israel se sentiu cortado. Nós estamos cortados, assim eles diziam. Oh, nossos ossos se secaram. Oh, Senhor, e tu demonstrou ali pela uma visão que o Senhor faria, que o Senhor ainda restauraria a sua sorte. Porém, eles tinham que continuar orando, tinham que continuar acreditando, mesmo não vendo, mas tinham que continuar crendo, meu Pai. Como o povo de Zorobabel, Senhor, agora chorou, aleluia, mas eles receberam uma palavra de conforto, que dizia que a alegria do Senhor é a nossa força, que possamos continuar acreditando, mesmo que nós não estamos vendo, meu Pai, porque tu faz o sobrenatural. Que haja paz, que haja gratidão no coração, meu Pai. Oh, assim como Elias clamou a Deus, oh Senhor, e o Senhor trouxe uma palavra, meu Pai. Esse mundo está conturbado, este país está conturbado, meu Pai, com tantas coisas, e nós clamamos a Ti, Senhor, venha dar direção. Direção para os governantes, direção para as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão ali no Afeganistão, meu Pai, teus servos que estão ali, Senhor, sob pressão, sob ataques, psicológico, Senhor da glória, física, Senhor, e tantas situações, e quantas pessoas estão, meu Pai, perturbados, Senhor, entra com tua ação, meu Pai, quantas pessoas não sabem mais o que fazer, mas Tu és maravilhoso, nós clamemos nesta hora, meu Pai, que outros milhares venham se unir a nós, outros milhões venham se unir a nós em oração nesse momento. Pai, eu te suplico, meu Pai, visita minha família, minha parentela, minha vizinhança, meu emprego, meu trabalho, Senhor da glória, a ida, a vinda, Senhor da glória, nos protege, nos guarda com teu sangue, que possamos continuar acreditando na tua providência, na tua direção, e sobretudo, meu Pai, o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, age com poder e glória, meu Pai, cura, salva, restaura, Senhor, repreenda o mal, as pessoas que estão, meu Pai, enfermas, que estão, meu Pai, endemoniadas, que esse demônio saia, demônio eu te repreendo, saia, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, as pessoas que estão, meu Pai, também em um quarto escuro, as pessoas que estão, meu Pai, depressivas, meu Pai, que entra a tua paz, ou o príncipe da paz venha reinar. Meu Pai, tanto físico como emocional, espiritual, e nesses países que estão em guerra, meu Pai, coloca a tua mão, Senhor, age, meu Pai, e que Cristo venha reinar no coração de cada um. Nós te pedimos, grato, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Receba a bênção, receba o perdão, você que está aceitando Cristo como Salvador. Receba a paz, receba o perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, a salvação da alma e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.